Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva na sua paz, na sua proteção. Gostaria de antecipado em agradecer o convite que nos foi formulado, na pessoa do nosso Luiz, que não se encontra presente, na pessoa do nosso Arival, em nome de quem eu saúdo e cumprimento toda a direção de trabalhadores, de servidores desta casa abençoada. Casa essa que tenho tido a honra de ser beneficiado com os convites sempre amorosos, com o carinho, o afeto, o acolhimento daqueles que a dirigem, tanto quanto aqueles que eu conheço enquanto ou na condição de participantes, de frequentadores, algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, e que tem sido sempre uma honra na minha existência, no sentido de eu me beneficiar, de eu me enriquecer, inclusive de aprender. Porque aquele que expõe, aquele que difunde, aquele que socializa a doutrina, mais se enriquece por aprender mais ainda, especialmente aquelas lições que lhe dizem respeito. A expressão parábola vem de dois vocábulos gregos, para, ao lado de, balém ou baleim, lançar, jogar. Portanto, a expressão parábola, que é a junção desses dois verbetes, significa literalmente lançar ao lado, jogar ao lado. A parábola, do ponto de vista literário, é uma figura de estilo, uma figura de linguagem, por meio de cujo recurso utiliza-se metáforas, alegorias e se faz paralelismos, isso é, se coloca ao lado, se junta ao lado, se justapõe ensinamentos que a princípio deveriam ser verbais, literais e frontais, mas que através desse recurso alegórico, metafórico, indireto, consegue-se compreender, consegue-se aprofundar, consegue-se entender ensinamentos que a linguagem verbal e direta nem sempre logram realizar. Portanto, a parábola é um dos recursos mais antigos que está presente em diferentes culturas e civilizações do passado, através dos koans na literatura chinesa e oriental, através dos contos e fábulas, através das tradições folclóricas, através da mitologia greco-romana, através de toda a tradição oral, especialmente do Oriente no passado, e mais tarde também no Ocidente, graças aos ensinamentos religiosos, que foi transmitido em algumas culturas, especialmente as culturas iletradas, aquelas desprovidas do alfabetismo, aquelas isentas de uma cultura formal mais sofisticada, e que se utilizava dos ensinamentos da tradição, a tradição familiar, a tradição dos povos, para ensinar de uma forma verbal, oral, as grandes lições morais e para catalisar as atenções, para manter na memória popular, para gravar mais facilmente no consciente coletivo, era-se necessário estruturar histórias, fábulas, parábolas, alegorias em geral, para que aquelas histórias pudessem ser mais facilmente assimiladas, absorvidas pela memória, e por isso, e a partir disso, se pudesse extrair mais facilmente no cotidiano os seus ensinamentos morais, os seus ensinamentos éticos, as suas lições para a vida, os seus conteúdos profundos da personalidade. É assim que nós vamos compreender, nós vamos conhecer, nas parábolas ao longo do gênero e ao longo da história, a tradição de se contar determinados elementos que deveriam servir de regulação social, regulação civil, regulação religiosa das práticas, principalmente do Oriente, a fim de transmitir a ética, a moral ou algum ideal de natureza filosófico-religioso do passado. Não obstante, a figura de estilo parábola
hoje, nos tempos atuais, está indiscutivelmente associada à figura de Jesus. Quando se abre os livros para se compreender essa figura de estilo, quase sempre o gênero parábolas do Evangelho ou parábolas cristãs está como sendo o assunto principal, ou a temática principal, ou o eixo principal do gênero parábolas, que é uma figura de estilo. Tal é a força, a predominância, o poder daquilo que Jesus fez com esse recurso pedagógico já conhecido na época. É a partir de Jesus que as parábolas tomam um alto nível e alcançam expressão antes não imaginada. Porque a partir de Jesus, encontrá-la-emos, através dos tempos, em um alto padrão de religiosidade, de espiritualidade, alcançados através do Evangelho. É através da figura do Cristo que a parábola alcança um conteúdo muito mais abrangente, muito mais profundo, merecendo análises futuras e, em alguns aspectos culturais, em alguns aspectos teóricos, praticamente quando se fala em parábola, se pensa praticamente na tradição cristã. Tal é a força desse recurso pedagógico que foi utilizado por Jesus e ao mesmo tempo sublimado, transformado em um padrão mais elevado. Em Jesus, as parábolas possuíam um conteúdo muito especial. Até hoje, teólogos, hermenêuticas da tradição bíblica, estudiosos neotestamentários do Novo Testamento, especialistas em interpretação bíblica, em escrita textual, tentam entender a profundidade das parábolas de Jesus. Até hoje, se elenca e se descobre motivações pelas quais Jesus deve ter se baseado para utilizar esse recurso especial a fim de transmitir a grande maioria dos seus ensinamentos. Porque a grande maioria dos seus ensinos, dos ensinos do Cristo, passam pelas suas parábolas admiráveis. A parábola em Jesus tem um conteúdo bastante abrangente, bastante especial, porquanto ela tem uma configuração de não fechar as questões que ele ensinava. E não é por outra razão, senão porque aquilo que Jesus ensinava tinha uma abrangência tão grande, uma abstração tão grande, que não poderia ser limitado, não poderia ser definido, não poderia ser limitado. Jesus queria trazer ensinamentos que eram de abstrações. Jesus queria nos ensinar elementos da alma, portanto, não elementos do mundo material, físico, temporal, limitado, pontual, restrito. Jesus queria nos ensinar elementos que transcendem a matéria. E como falar de abstrações numa linguagem que limitasse a própria expressão abstrata, os próprios conteúdos que ele tinha que trazer. Várias vezes encontraríamos Jesus ensinando coisas que eram muito abrangentes. E para abranger de tal forma e conter os ensinamentos, as parábolas eram os recursos essenciais. Porque às vezes, utilizando uma linguagem mais direta, nós conseguimos descrever o fenômeno, mas muitas vezes aquele fenômeno que a gente descreve não é só aquilo, embora tenha aquilo também. Nas parábolas, Jesus abarca o ensinamento e ao mesmo tempo deixa entrever que há camadas mais profundas, que há elementos mais profundos do que a letra. Aquele que tiver o nível de consciência de penetrar somente na letra, tem um ensinamento. Porque tem um ensinamento geral que todos podem captar, que é o ensinamento mais explícito, mais direto. Mas à medida que a alma amadurece, à medida que a criatura se enriquece intelecto moralmente, capta e absorve padrões mais profundos daquele ensinamento especial. Porque como ele vinha apresentar elementos de funcionamento da alma humana, como diz a semiótica e as grandes doutrinas da comunicação, a melhor forma de lidar com símbolos e de entender os símbolos e os significados é apresentá-los através de alegorias. Porque se a gente for entender os símbolos através da linguagem acadêmica, escrita, textual, muitas vezes não conseguimos abarcá-lo totalmente.
Jesus, como falava disso, de abstrações, e hoje as ciências do comportamento assim reconhecem, que a alegoria, a metáfora, assim como a pedagogia diz que é necessário partir de uma perspectiva do outro, de um referencial simbólico que o outro tem, para levá-lo aonde ele não conhece ainda. Todo educador sabe disso, que é necessário partir do conhecido para o desconhecido. Porque é necessário apresentar elementos que a pessoa já tem internalizado para ela poder sedimentar outros conteúdos que ela ainda não conseguiu internalizar. A parábola fala de coisas conhecidas no texto, elementos que eram da época. Daí, quando Jesus estava com pescador, a parábola era sobre pescadores, sobre pesca. Quando estava com agricultores, ele falava de agricultura. Quando estava com comerciante, parábola dos talentos, parábola da dracma perdida, parábola que envolve comércio. Em cada situação, Jesus estabelecia a linguagem própria das pessoas. O Evangelho de Mateus chega a dizer, ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. É que vale dizer que ele usava a linguagem conhecida e popular. Ele utilizava a linguagem do povo, mas ninguém do povo conseguia repetir o mesmo discurso com a entonação da forma como ele o fazia. Porque as palavras de Jesus tinham sabor de verdade, tinha sabor da experiência, de alguém que vivia aquilo e que transmitia aquilo que vivia. Por essa razão, ainda hoje, se consegue descobrir uma série de elementos associados à motivação que levou Jesus a escrever, ou melhor, a proferir as parábolas, as suas parábolas admiráveis. Por isso, quando nós examinamos o Evangelho e os grandes estudiosos, descobrimos cada vez mais ensinamentos, porque a parábola, como abre e não fecha, em cada momento da sua trajetória, não como ser humano encarnado, mas como espírito imortal, você vai ler a parábola e vai assimilar uma parcela maior da verdade, uma parcela maior daqueles ensinamentos. Por isso que a parábola é atemporal. Porque se ele se falasse uma linguagem da época, com colocações diretas da época, talvez alguns ensinos pareceriam aos nossos olhos datados, ultrapassados, obsoletos. Mas como ele fala de coisas que são atemporais, de coisas que são universais, ainda que ele utilizava esses elementos conhecidos da época, a parábola tem sempre um sabor de atualidade. E essa foi uma das intenções. Essa foi uma das intenções de Jesus usar parábolas. Mais ainda, um dos estudiosos mais famosos da Bíblia atualmente defende que Jesus tinha em mente com as parábolas também preservar a sua mensagem de futuras distorções, de futuras adulterações. Ele sabia que no futuro as pessoas iam tentar distorcer as suas palavras ao sabor dos interesses pessoais. Ora bem, mas um texto escrito direto, uma linguagem frontal, muda uma vírgula, coloca um elemento no meio e muda tudo. Às vezes um sim ou um não que coloca numa frase muda o sentido da frase. Mas como é que a gente vai mudar uma parábola? Qualquer coisa que a gente muda na história perde o sentido da história, perde a lógica. Ele tinha a noção que, elaborando essas histórias fechadinhas, bem contadas, preservaria a sua mensagem dos próprios religiosos. Digo mais, dos próprios cristãos equivocados ao longo dos tempos que tentariam adulterar o texto evangélico. Até porque alguns olharam essas parábolas e não viram nada e deixaram para lá, preservando para hoje nós entendermos as parábolas de uma maneira mais profunda. É claro que houve adulterações em algumas partes, é claro que houve tentativa de enxertos, mas as parábolas se preservaram ao longo dos tempos por serem histórias herméticas, histórias bastante bem elaboradas, a ponto de não haver possibilidade de nem acrescentar nada, nem tirar nada. Do contrário, fica sem sentido, fica sem significado. Então, a intenção de Jesus também era preservar a sua mensagem para que o futuro pudesse para que o futuro pudesse ainda preservar a fidelidade do seu discurso. Todos os melhores estudiosos dizem que os ensinos de Jesus se dividem em dois grandes eixos. De um lado, o Sermão da Montanha, e de outro lado, as parábolas. Porque o Sermão da Montanha é o único momento em que Jesus fala de uma maneira mais direta. Ali não há linguagem parabólica. Aliás, é o discurso alto, é o discurso elevadíssimo, é a autoexpressão do Evangelho, é a autoexpressão da espiritualidade, é o máximo do Evangelho, mas era um discurso que deve ter soado estranho até para os próprios discípulos.
Aquele que não perder a sua vida, ganhá-la-á. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Se te bater numa face, apresentai a outra. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças todas aquelas colocações que estão no capítulo 5 de Mateus, naturalmente que deve ter perturbado os próprios discípulos, que eram judeus, inseridos naquela cultura, e cuja mensagem do Sermão da Montanha ia de encontro a toda a cultura. Os melhores e mais bondosos judeus tinham uma ética muito diferente do Sermão da Montanha. Os grandes patriarcas do povo hebreu diziam: o judeu que é abençoado por Yahvé e que é dedicado a Deus, no mínimo tem que ter um escravo. Olha a ética que era. E assim eram homens de bem para a época. Então, quando Jesus fala que vencedor é aquele que é derrotado no mundo, que vitorioso, muitas vezes, aquele que perde aqui para ganhar em outro sentido, é uma ética que deve ter perturbado os próprios discípulos. Depois do Sermão da Montanha, ele começa a falar tudo em parábolas. Alguns estudiosos dizem que todas as parábolas de Jesus são explicações alegóricas do Sermão da Montanha. Ou são metáforas, alegorias, para tentar explicar o que era o Sermão da Montanha. Por isso, muitas vezes, ele começava com as parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a... e contava. Como se toda parábola ele tentasse definir uma coisa que é difícil de definir. O reino dos céus, ou o reino de Deus. Que é, na verdade, uma expressão que tem a ver com uma conquista interior, uma plenitude da alma, e que as criaturas entendiam como reino exterior. E ele, como bom psicólogo, o bom terapeuta, não violentava os conceitos e as crenças da pessoa de chofre. Sabia trabalhá-los e, em momento próprio, colocar um novo ensinamento através de uma outra parábola, perguntar alguma coisa para que a criatura pudesse raciocinar. E mais adiante no Evangelho de Lucas, ele vai dizer: o reino dos céus não vem com as aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Como se dissesse que começa na nossa intimidade, que até se expressa no mundo, o reino dos céus. Ele tem até expressões, até ele tem apresentações, mas começa na vida íntima de cada criatura. Em Mateus, em Marcos também, mas o texto de Mateus é muitas vezes a referência. Ele inaugura as parábolas com a primeira parábola que ele conta, que é a parábola do semeador. E a parábola do semeador já começa com uma expressão muito diferente, porque é uma das únicas parábolas, se não a única, que Jesus faz uma explicação. Toda a parábola de Jesus ele explica, e a própria parábola já tem um texto, e quem tiver mais maturidade penetra em camadas mais profundas. Mas na parábola do semeador, ele fala a parábola e ele próprio dá uma explicação da parábola, o que já é especial. A parábola do semeador parece ser uma espécie de introdução fundamental, um piso filosófico-moral para todos os ensinamentos que virão mais tarde. A parábola do semeador é uma parábola que tem características muito especiais. Primeiro, que foi após o Sermão da Montanha. Caiba Schutel vai dizer que a parábola do semeador é a síntese das almas humanas. E é a grande compreensão das diferenças de almas, ou os diferentes tipos psicológicos que nós encontramos na Terra. Porque quando começa a parábola e o semeador saiu a semear, a impressão que se passa, e alguns leem de maneira desavisada, que o foco está no semeador. Mas a parábola toda não é do semeador. O foco não está no semeador. O foco está no solo. A parábola fala de solos, de terrenos. E só na conclusão é que a parábola volta para o semeador, como se estivesse convidando a criatura a agora olhar para o lado do semeador. Emmanuel tem uma bela mensagem que vai dizer: há 3 enfoques na parábola. O enfoque do semeador, o enfoque do solo, que é o principal, e o enfoque da semente. A parábola tem tantas sutilezas, e algumas coisas estranhas. Aliás, todas as parábolas de Jesus têm coisas estranhas. Porque se a gente for ler o pé da letra, a gente vai ver coisas incongruentes e estranhas. Mas a intenção é essa. A intenção é ter coisas estranhas para chamar a atenção e para captar, para que a pessoa entenda que não é um ensinamento, que Jesus não está falando de agricultura. Que Jesus não está falando apenas de plantar. Querem ver uma coisa estranha? O semeador sai a semear e sai semeando em vários terrenos e solos pedregosos, espinhosos, solos que não dão, que aparentemente não dão, ou a princípio não dão. Ora bem, aí a gente pensa em termos de agricultura, em termos lógicos humanos, esse semeador é imprevidente.
Como é que ele sai semeando em terreno que não vai dar? Isso é falta de inteligência, falta até de técnica da agricultura. Então, é claro que Jesus não está falando de uma semeadura de agricultura. Ele está utilizando a metáfora para chamar a atenção de outra coisa. Porque aquela não era uma semeadura convencional. Era um outro tipo de semeadura. Porque se a gente for pegar o pé da letra, o semeador está semeando de maneira imprevidente, está gastando semente de uma forma a esmo, de uma forma negligente, irresponsável. E depois quer que o solo dê. Mas o ensinamento tem algo muito profundo. Uma outra coisa que nos chama a atenção da parábola. Quem lê a parábola sabe que uma das coisas que mais me chama a atenção, não existem várias sementes. É uma semente só. O semeador saiu a semear e lançou a semente no solo. Uma parte da semente caiu em um lugar, uma outra parte da semente. Então a gente não está falando de plantio de joio e de trigo. A gente não está falando de plantar as hortaliças, de produzir as hortaliças convencionais da agricultura hebraica. A gente está falando de outro tipo de semente, de semeadura. E é de propósito. É claro que alguns vão dizer, não, a semente ele está colocando no singular para um conjunto, um coletivo de sementes. Mas o texto é bem claro. Uma parte da semente, uma outra parte da semente. Ora, a semente não vai se dividir para plantar em vários lugares. E não fala em quantidade de sementes em lugar nenhum. Fala sempre em uma semente. É porque a semente é uma só. Porque não é uma semente convencional. Jesus está utilizando desses elementos para falar de abstrações. Para falar de coisas abstratas. Então, primeiro ponto, o semeador distribui universalmente, democraticamente, socializa as sementes e dispensa para todos. Ora bem, se nós pararmos para ver que a preocupação da parábola, a princípio, é com o solo, é como se estivesse dizendo que o semeador não está preocupado necessariamente naquele momento em que as sementes deem frutos. Está preocupado em semear. Já que, mesmo na agricultura, todo solo tem potencialidades de dar, ainda que não seja agora. Ainda que demore, do ponto de vista da agricultura, isso é um erro. Mas do ponto de vista da eternidade, aquela semente que caiu um dia pode dar. Porque todo solo tem condição, tem potencialidade. Então a gente vê um semeador que não está preocupado com o lucro ou com a produção, uma produção matematicamente expressiva, está preocupado em disseminar sementes. Em disseminar sementes. E está preocupado em socializar essa semente sem exclusividade. Não tem preferência. Então, quando a gente pensa nos recursos que a vida nos dá, é como se Jesus quisesse dizer que esse semeador simbólico, que alguns dizem que é ele próprio, que ele estava falando dele mesmo, que ele é o próprio semeador da parábola, ele estava distribuindo para todos, sem distinção. E Emmanuel comenta isso em uma das mensagens de Ceifa de Luz, que vai dizer: Jesus, representando Deus nesse planeta, distribui para todos o chamado. Convida a todos à renovação. Em diferentes situações e contextos. E quando ele examina o apóstolo Paulo, no prefácio da obra Paulo Estevão, ele vai dizer a mesma coisa. Vai dizer: podeis objetar que Paulo foi apresentado a Jesus e recebeu o convite de Jesus na estrada de Damasco. Ora bem, mas todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Todos nós somos convidados a uma renovação espiritual, a uma identificação com as grandes verdades da vida, a renovação íntima, a mudança de comportamento para melhor, a evolução do pensamento e do comportamento. Então isso não é, portanto, o que significa dizer que a parábola está dizendo que se a semente é distribuída para todos, o problema está no solo, absorver ou não. Está no solo, absorver ou não. Quando Jesus explica a parábola, ele vai dizer: a semente é a palavra. Essa expressão palavra, dos nossos irmãos protestantes, e alguns até católicos, é utilizada ao pé da letra como a palavra da Bíblia. Ora, na época não existia nem Novo Testamento, nem o Evangelho havia. Então Jesus não poderia estar falando do Evangelho que ainda estava sendo escrito. Não, a palavra, é necessário pregar a palavra. Eu sei que essa parábola do semeador às vezes é levada como apenas uma apologia à pregação. O semeador como aquele que semeia a palavra no sentido da mensagem, do ensino evangélico. Mas o ensino da parábola é muito mais profundo. É muito mais profundo. Palavra
A expressão palavra do português para o grego é logos. Logos, de Platão. O logos, que é o Deus interno, que traduz às vezes com palavra. Ou, como o evangelista João se colocou no seu evangelho no início, verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Verbo, palavra. Tudo isso tem a ver com logos. Logos, que Platão traduzia como palavra ou como Deus interno. A centelha divina, o psiquismo divino dentro de nós. Então, é essa a colocação. Então, quando a gente pensa em palavra como verbo, como centelha, como logos, o que é que a palavra que Jesus coloca quer dizer? As grandes verdades espirituais. A semente representa as grandes verdades espirituais, que é disseminada por Deus, que é socializada por Deus, né? E que Jesus era o semeador divino, nesse sentido. Mas que todos nós podemos também encarar a parábola como sendo nós semeadores divinos. Nós semeadores divinos. Então, essa é uma colocação muito interessante. As grandes verdades espirituais são simbolizadas na semente. Simbolizadas na semente. Eu vou traduzir para uma linguagem espírita nossa. Lei divina ou natural. A semente era a lei divina, que é uma só. Kardec que quis dividir em 10 leis morais para a gente entender. Mas está lá, no primeiro capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que a lei divina ou natural é uma só. Mas se quiserdes, podeis, com fins de didática, dividir, porque essa é a lei de Moisés. Os Espíritos ainda falam assim. A lei divina ou natural é uma só. Mas quer facilitar ainda mais? O verbo é amar. A lei divina é a lei de amor. Se eu obedeço essa lei, eu estou obedecendo a lei de conservação, de destruição, de progresso, de sociedade e de todas as leis. Certa vez eu passava por um desafio muito pessoal, 2005, 2006, e eu me lembro que fiz uma espécie de mentalização e pensei na figura de Jesus. E disse, meu Senhor, venha logo porque eu estou fazendo a minha parte, agora é com você. Agora, se não der certo, a culpa é sua. Aí coloquei um pouquinho de culpa nele, né? Porque você é o governador espiritual, você é a representação de Deus perto de nós, você é meu irmão mais velho. E fiz a minha catarse, né? Falei outras coisas que não vale a pena, mas verbalizei, socializei ali e disse, o que é que eu devo fazer? E eu parecia ouvir, é claro que não era Jesus, era algo anímico meu, algo do meu inconsciente, ou talvez até uma intuição espiritual, que dizia, ame mais. Em qualquer situação, ame mais. E eu parei, eu nunca esqueci essa experiência, porque está perfeitamente casada com essa relação do semeador, da semente, que se traduz nessa experiência. Por quê? Porque Emmanuel, em uma bela mensagem sobre a parábola do semeador, vai dizer, receber a semente já é um passo, mas um passo mais avançado é saber cuidar da semente. Saber cuidar da semente. Está lá também, capítulo 40 do livro Ceifa de Luz. Mas vamos voltar a isso. A verdade é que Jesus fala de vários solos, vários terrenos. E ele começa falando de um primeiro terreno. Antes disso, na época de Jesus, a agricultura da época era diferente da nossa. Na época de Jesus, os semeadores, os pastores, os cultivadores de terra jogavam realmente as sementes primeiro, mesmo com pedregulhos, com plantação da última colheita, com algumas coisas que os animais passavam e às vezes tornavam o terreno sáfaro, o terreno infértil, ainda assim pegava um animal com um arado e passava o arado, né, com o animal para ir lavrando a terra. Então a semente era jogada antes mesmo. Jesus estava falando a linguagem dos agricultores da época. O primeiro solo é chamado solo à beira do caminho, que Jesus, ele mesmo explica que a semente caiu e ficou à margem. E os grandes estudiosos dizem que são as pessoas, porque os solos são tipos evolutivos. É interessante porque a parábola fala de processo evolutivo, de níveis de consciência diferentes. Todos os solos tipificam 4 solos, momentos evolutivos diferentes. É a grande abordagem. Jesus começa a primeira parábola dele para falar sobre isso, para dizer, olhe, e tanto é que ele termina a parábola dizendo, quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Se ninguém entendeu a parábola, só pega essa frase, porque essa frase é o resumo da parábola.
Se ele está dizendo, quem tiver ouvido de ouvir, ouça, primeiro porque era oral, né, o Oriente, e a tradição de Jesus era oral. Então as pessoas estavam ouvindo mesmo. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça, ele está dizendo de quê? De nível de consciência diferente. Aqueles que têm condição de ouvir, assimilam. Aqueles que não têm, ainda não assimilam. Ele resumiu a parábola com essa frase. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça. As pessoas que ficaram à margem, ou pessoas à margem, a semente que está à margem, são, na opinião de Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles e outros espíritos, são espíritos ainda primários, infantis, insensíveis para as coisas espirituais. São espíritos indiferentes. São espíritos que não têm nenhum tipo de interesse para as grandes verdades da vida. Estão ainda chafurdando nas sensações mais baixas. Estão ainda predominando nos instintos primários, como diz Joana de Ângeles. O estômago, o sono, o sexo. Esses 3 instintos básicos que são remanescentes da experiência antropológica animal. Vivem em função deles, exclusivamente. Exclusivamente. Não usam o sexo de maneira saudável, usam o estômago para sobreviver e usam o repouso para renovar as energias. Vivem em função desses prazeres mais básicos e dos instintos mais primários. São espíritos ignorantes. São espíritos imaturos, na opinião de Rodolfo Caligares. São espíritos ainda em pouco nível de senso moral, para me utilizar de uma expressão de Allan Kardec. O segundo tipo de espírito, ou de ser, são o segundo solo, que é o solo onde a semente caiu na terra, mas era feito de uma terra pedregosa. Eram feitos de tinha pedras, né? São pessoas pedregulhas, como diz um grande autor. E a parábola diz que a semente começou a brotar, mas como as pedras impediam o desenvolvimento, no dia seguinte o sol as queimava porque elas não tinham raízes suficientes. Então são pessoas sem raízes. São pessoas que já veem as coisas espirituais, já entram em contato e já se entusiasmam, já se sensibilizam, mas ficam só nisso. Acham muito bonito, muito interessante, se emocionam, acham belíssima a filosofia espiritual. Se é espírita, acha bonita o espiritismo, mas não vai mais além, só fica no entusiasmo superficial. Esse entusiasmo fácil e facilmente desanimam diante da primeira dificuldade. A gente vê isso em grupos de estudo. Abre a casa um grupo de estudo básico, vocês sabem disso. 100 pessoas começam, quando acaba tem 3. Se é que as 3 não desencarnaram. Então é assim que tem. Porque diante das dificuldades do dia a dia, de outros interesses, são pessoas que acabam sendo pedregulhos. Né? São pessoas que não têm raízes, que ficam na superfície, que acham coisa linda, desde que nada os incomode, desde que a filosofia não chame a responsabilidade para mudar, para se melhorar, para se renovar, desde que a proposta não convide ela a fazer mudanças que ela não quer fazer. São pessoas pedra, portanto rígidas, né? E não têm raízes profundas. São essas pessoas que vão para a casa espírita buscar tratamento espiritual, ficam boas e depois desaparecem. Aí daqui a 10 anos, lembra de mim? Eu estava com o obsessor, voltei que eu estou com outro. Você tira, e eu digo, eu tiro e bota onde? Porque o obsessor não é tomada que tira e vai botando em outro lugar. É uma criatura humana, se está com você, é necessário agora compreender por que está com você. É um processo muito profundo. Eu vou violentar a vontade dele, se ele quiser ficar com você, louvado seja Deus. Agora é necessário entender por que esse relacionamento perturbador. Porque nenhuma criatura estabelece relacionamentos perturbadores se não parte também dela. No plano físico ou no plano espiritual. E nós estamos sempre estabelecendo relacionamentos. O relacionamento é a base de comunicação da criatura humana. Moralmente falando, emocionalmente falando. E é nos relacionamentos que a gente tem grandes alegrias e grandes sofrimentos. Porque é aí, se intelectualmente eu posso evoluir no conhecimento, no autodidatismo, na aprendizagem pessoal, moralmente eu só evoluo interagindo com o meu próximo, me relacionando. E é por isso que sofro, é por isso que tenho tanto de sabor. Né? Então são as pessoas pedras, são as pessoas que ainda não superaram. Né? Sai Baba costuma dizer, numa metáfora muito bonita, que há pedras que estão no oceano profundo, milênios, quando a gente tira e abre, estão ocas por dentro. E há pedras que estão no solo da terra, cai uma chuva, a gente pega, abre, estão molhadas. Ele vai dizer, há pessoas que são pedras tão impermeáveis, que estão mergulhadas no oceano espiritual e não despertam.
E há outras que basta uma leve chuva para despertar e se sensibilizar. Então, é o segundo solo, o segundo terreno. O terceiro terreno é aquela semente que caiu em boa terra, mas a terra estava de espinhos. E os espinhos não permitiram que ela desse e que ela produzisse frutos. E Jesus explica, os espinhos são as riquezas do mundo e os cuidados deste mundo. Eu achei interessante essa expressão que Jesus usa, né? Os cuidados desse mundo. Em algumas traduções da Bíblia tem os cuidados deste século, que é a mesma coisa, né? Então, são pessoas que se entusiasmam, que se identificam, que se envolvem, que até atuam no ideal espiritual. Não é só espírita, não, no ideal do bem, no ideal caritativo, no ideal das grandes verdades da vida. Encontram a verdade, despertam, mas as riquezas desse mundo, isso é, a sensualidade, os prazeres da matéria, os apetites do corpo, os vícios desse mundo, a vida mundana, ainda falam muito alto, são espinhos. São espinhos. Note que o espinho não mata de vez, né? O espinho fica ali incomodando. É uma figura muito interessante, né? Muito interessante. Então são essas pessoas que adoram o espiritismo. Mas eu ir para o semeador, 19 e 20? Não, está muito perigoso aqui. Tem muito assalto. Eu não vou. E aí a pessoa fica em casa e é assaltada dentro de casa com fé em Deus. Porque é óbvio que a gente tem que manter precaução, a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter a precaução. Mas senão eu não vou nem sair, eu vou ficar... Então eu tenho esse tablet aqui, eu não vou sair, não vou ir vir a Nazaré porque é muito perigoso e eu vou ser assaltado. Se for assaltado, vai ser assaltado mesmo, que eu vou. Eu levo o aparelho eletrônico e vou. Porque se eu ficar refém, eu estou escravo disso. Isso daqui é para eu me utilizar. E não eu ser utilizado por ele, ser escravo dele. Eu vou usar. Se é para ter assalto, se é para sofrer assalto, eu vou tomar as minhas precauções, é claro, mas eu não vou ficar algemado a isso. O medo, que às vezes nos aprisiona, a ansiedade, ou as riquezas e prazeres desse mundo, o espinho, né? Paulo, inclusive, tem uma mensagem que ele vai dizer, eu tenho espinho cravado nas carnes da alma, né? Há livro sobre o espinho de Paulo, e há várias hipóteses sobre isso, sobre o espinho de Paulo. A verdade é que a gente não sabe, porque ele não disse, ficou em segredo. A gente não sabe. Se era o remorso de ele ter sido perseguidor, né? Se era alguma briga com o apóstolo, se era alguma questão pessoal que ele manteve em segredo. Joana de Ângeles, no entanto, tem uma mensagem que ela vai dizer, ela vai defender, que o espinho cravado nas carnes de Paulo era a sua grande masculinidade. Como Abigail morreu, e ele era bem extremista, ou era com Abigail, não era com mais ninguém, devoltou-se agora a uma vida solteira, e para domar as suas forças sexuais, era um espírito notável, mas estava na carne. E a carne tem os seus apelos. Era um homem, jovem, másculo, com virilidade. E para tentar domar as suas forças íntimas, os seus impulsos, sem se tornar nem uma pessoa depravada, nem uma pessoa reprimida e recalcada, porque tem muita gente que está no celibato e é profundamente complicada. Não faz sexo, mas tem sexo na cabeça. Vive puritana. Não vive a sua sexualidade, mas vive vendo maldade em tudo. Né? Então, não vive a sua vida sexual, mas vive com a mente impura. Porque não é o sexo que é impuro, mas a mente da criatura, que conspurca tudo. Né? O que é que significa? O que é que equivale nesse sentido? E para ele domar e sublimar essas paixões no bem, foi necessário vencer esse espinho aos poucos. Esse espinho da carne, como ele dizia. Né? Então, era, portanto, as suas tendências. Então, são essas pessoas que já se deslumbram. Chico Xavier teve um grande amigo que frequentou o grupo espírita da Prece, que acompanhou ele durante bons anos na produção mediúnica, se deslumbrou, conheceu a verdade, esteve nas sessões espíritas do grupo Meimei, onde os espíritos como Emmanuel e outros materializavam-se na década de 40 e 50, quando os espíritos André Luiz, Clarencio e outros se materializavam, o próprio Emmanuel. Então era algo admirável que acontecia com Chico, e ele pôde acompanhar aquilo tudo. E mais tarde, desertou do ideal. Não, porque o problema não é sair do espiritismo, porque a pessoa pode sair do espiritismo e ter outra religião, ou outro ideal, e ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. Mas ele desertou do ideal para uma proposta materialista, mundana, não apenas para a ambição material, nada contra a pessoa querer prosperar e querer enriquecer, não é isso, né? Desde que seja honestamente, é válido, mas uma vida puramente mundana, uma vida de excessos. E Chico, certa vez, comentando com Arnaldo Rocha, disse mais ou menos assim: Arnaldo, Emmanuel me disse que esse nosso amigo,
ao optar por isso, ele perdeu uma chance que ele não vai ter nos próximos 1000 anos. Porque é uma bênção que ele recebeu desde cedo, reencarnar num contexto que favorecia a espiritualidade, conhecer o espiritismo, conhecer a mediunidade. Muito se pedirá daquele que muito recebeu. Reencarnar nessas condições é uma bênção não merecida. Uma bênção não merecida. Uma oportunidade dessa, de novo, ele vai ter no prazo mínimo de 1000 anos. Porque a gente pensa, às vezes a gente reclama muito da vida, mas já imaginaram quantas bênçãos a gente recebe? Inclusive, assim, conhecer a doutrina espírita, conhecer esse farol abençoado, esse esclarecimento. E a gente reclama da situação geral, etc. Quer reencarnar na próxima? Quer escolher ir para o Iraque? Onde está lá o Estado Islâmico de um lado, o Boko Haram de outro, as mulheres bem comportadinhas de burca, né? Que não mostram nem o dedo do pé para fora, que são tratados como objetos, escravas sexuais, estuprados no meio da rua, crianças que são degoladas na Síria. Quer reencarnar nesses lugares? Então é melhor aceitar a previdência social como está aí, as questões coletivas como estão aí, né? Que ainda assim, porque tem lugares da Terra que ainda estão na Idade Média, e que é uma espécie de exílio no próprio planeta. Reencarnar, por exemplo, numa tribo primitiva da África, na Nova Guiné, onde os indivíduos ainda são antropófagos, canibais. Ainda há vestígios de alguns pigmeus assim. Então, é uma bênção, às vezes, o que a gente recebe em termos reencarnatórios. E a gente não sabe como vai ser a nossa próxima reencarnação. A gente não sabe em que contexto a gente vai renascer. Então é necessário aproveitar. Esse é o terceiro solo. E o quarto solo é o solo fértil. É o solo fértil, que é daquelas almas que se identificam com a semente. Essas assimilaram a semente e se identificam com a semente. E ainda assim, Jesus vai dizer que tem diferentes níveis nesse solo fértil. Tem aquele que dá 30 por 1, aquele que dá 60 por 1 e aquele que dá 100 por 1. Então era uma forma de dizer que dentro desse quesito aqui também há níveis diferentes de aproveitamento, de produtividade. Né? O Pastorino vai dizer que Jesus exagerou de propósito, né? Porque na época de Jesus não se dava nem 30 por 1. A agricultura da época dava 10 por 1 no máximo, 14 por 1. Mas era uma forma dele chamar a atenção numa linguagem aí hiperbólica, né? Uma linguagem, aspas, exagerada. É interessante que quando a gente lê as páginas de André Luiz em Missionários da Luz, André Luiz vai dizer assim: os espíritos que chegam aqui aproveitando 20% da encarnação, a gente já festeja. 20%. Mas tem aqueles que são completistas, que alcançam o máximo programado, e aí até prolongam a vida na Terra. Quando a gente vê um Divaldo Franco 90 anos, quando a gente vê um Jorge André agora desencarnado 100 anos, quando a gente vê essas pessoas dedicadas ao bem e que parecem estar prolongando a vida física aqui por causa da sua importância e do seu aproveitamento, são completistas, na colocação de André Luiz. Mas além dos completistas tem os missionários, tem espíritos ainda mais avançados. Curioso notar, meus amigos, já caminhando para o encerramento e para as conclusões, a psicologia moderna, especialmente na área da psicologia transpessoal, sem o saber, repete numa linguagem atual as expressões do solo da parábola do semeador. Quando, por exemplo, Ken Wilber, Stanislav Grof e outros teóricos da consciência vão dizer que há 4 níveis de consciência diferentes: consciência de sono, consciência do ego, consciência de transcendência do ego e consciência cósmica, perfeitamente compatíveis com a descrição que Jesus fez de uma maneira poética dos solos variados na sua parábola do semeador. Ou quando nós olhamos, por exemplo, para o eletroencefalograma e os níveis cerebrais que são medidos graças aos ciclos cerebrais e ficamos admirados pela coincidência. O primeiro nível, estado beta, 21 ciclos por segundo, que é esse estado que todos nós estamos aqui. Despertos, atentos, vigilantes. É esse estado ansioso nosso. É esse estado que a gente já quer acabar para ir para assistir a novela em casa. Que a gente já está aqui tenso pensando o que a gente vai fazer. Ou que a gente quer publicar alguma coisa no Facebook, no Instagram, para receber curtidas. É esse estado mais ansioso, mais do nosso ego para fora, que faz parte da nossa personalidade. O segundo nível, o estado beta, o estado alfa, que é de 7 a 14 ciclos por segundo cerebrais, que são ondas mais suaves. É o momento que você está orando. É o momento que você está meditando. É esse momento que você está relaxando. É esse momento que você ouve uma música, ouve uma coisa suave, que você reflete a respeito da sua vida. Então esse estado alfa. O terceiro nível, 4 a 6 ciclos por segundo. O estado teta, da grande concentração.
das grandes concentrações, onde você tem intuição, inspiração, onde acontecem os fenômenos mediúnicos, os transes profundos paranormais. E o estado delta, portanto, alfa, beta, alfa, teta e delta. O delta é de 0,5 a 3 ciclos por segundo. São os estados dos grandes êxtases, dos grandes estados contemplativos, dos grandes estados de união com a consciência cósmica. 4 estados do eletroencefalograma, parecendo coincidir com os elementos apontados por Jesus na sua parábola do semeador. Mas a parábola tem muito mais coisas que não poderíamos aqui esmiuçar. A parábola fala de diferentes níveis evolutivos. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você está conversando com alguém, seja na condição de semeador aí da palavra mesmo, ou seja, do discurso, você tem que considerar que há 4, e que às vezes você está falando apenas para 25% desses 4, 1/4. Se a gente for pegar de igual, a população não é igual aqui para nós, mas se a gente for pegar de igual, só o terreno bom é 25%, 1/4. Então, às vezes, você está querendo de alguém que ainda está pedregulho ou à beira do caminho, que ele seja o terreno fértil. Não vai ser. Agora não vai ser. Até na arrumação do centro. Você não pode pegar alguém que ainda é pedregulho para uma função do centro que precisa de uma outra postura, um outro perfil. Talvez aquele pedregulho seja aproveitado, porque cada um de nós tem o seu nível de produtividade. Mas é necessário respeitar o nível de produtividade do outro. É necessário saber que aquela pessoa que convive com a gente e que é fofoqueira, ao invés de expulsar ela do centro, aguentar as fofocas dela. Aguentar as calúnias tranquilamente. Eu vivo no meio de calúnias, de fofocas. E cumprimento as pessoas que fazem fofocas a meu respeito. Olá, tudo bem? Ela geme, eu gemo também, fica tudo bem. Ela sabe que eu sei que ela sabe que eu sei, e ficamos numa boa. Mas como dizia Chico Xavier, eu olho nos olhos, tranquilamente, e eu sei que não vai ser eu que vai baixar a vista. Porque a consciência de culpa é terrível. Então, é necessário. Eu vou agora exigir da pessoa outro nível, a pessoa é infantil. Se compraz na fofoca de inventar coisas, de fazer maledicência, tranquilamente. Permanecemos em paz. Porque aquele que, não que eu já tenha despertado, não me considera o terreno fértil. Talvez a maioria de nós está no terceiro solo, que é aquele que já despertou e vive o conflito entre a vida mundana e a vida espiritual. Boa parte de nós está nesse nível ainda, nesse conflito. Já despertou para a verdade, mas está ainda nessa oscilação, que é o grande conflito do nosso nível de consciência. Então, quando Jesus falava isso, primeiro que ele falava para os apóstolos também, como se dizesse, minha gente, olha para cá, vocês vão ser semeadores, não semeador apenas do discurso, semeador do evangelho como exemplo. É necessário que você entenda, vocês entendam, que há níveis diferentes do ponto de vista evolutivo. É necessário saber lidar com cada solo, saber agir de acordo com cada criatura. Chico certa vez recebeu uma pessoa tão ignorante em relação às coisas espirituais, que ele falava e a pessoa, Chico, esse negócio de Bezerra de Menezes se manifestar, me receituar a homeopatia, essas coisas, isso daí não está com nada. Eu vou procurar alguém que faz uma reza braba que vai resolver meu problema. E aí saiu. E aí foi para alguém, a pessoa fez uma reza braba, colou na perna da pessoa, que era um problema na perna, uma infecção, um problema desse. E depois a pessoa olha, ó Chico, eu vim dizer que abandone esse negócio de mediunidade. Porque eu fui para um rapaz da roça, ele fez uma reza no toco de árvore, eu botei minha perna e fiquei bom. E Chico disse, uai, que maravilha, me diga o nome desse senhor que eu quero curar do meu olho que está quase cego, eu vou colocar o olho no toco também para ver se fico bom. Quer dizer, ele sabia lidar com o nível de consciência de cada um. Jesus também. Como eu disse, falava aos pescadores na linguagem dos pescadores, os agricultores na linguagem dos agricultores, os comerciantes na linguagem dos comerciantes, os doutores em alto nível na linguagem dos doutores. Que desafio. O desafio do orador, por exemplo, de falar num público heterogêneo. O desafio de nem ser infantil demais para aquela pessoa que é muito inteligente, que é estudiosa e que quer mais, quer aprofundamento, e nem ser culto demais a ponto de do resto do mundo não entender nada. Conseguir ter esse jogo de cintura de mesclar a ponto de satisfazer as necessidades espirituais de cada um. Então, o semeador saiu a semear. Mas como diz Emmanuel, há mais
elevada tarefa não é apenas de jogar a semente e nem de receber a semente, é de saber cuidar da semente. Cuidar da semente. Cuidar daquilo que a gente recebe em termos de patrimônio espiritual. Lei divina em nossa consciência, Deus em nós. Aí a gente pensa, e aquele que está cometendo crime, que é um facínora, será que ele também não tem a lei de Deus dentro dele? Tem. Porque Emmanuel vai dizer, explicando a questão da consciência, que a lei de Deus está em nós. Mas a consciência do indivíduo é a faixa que ele já despertou dos valores. Ora, então tem uma faixa que não está desperta. Tem uma faixa da lei de Deus dentro dele, que ele ainda não despertou dentro dele. O nosso desafio é, naquela faixa que já despertei, naquilo que eu já tenho acesso, eu preciso bem utilizar. O meu sofrimento vai ser naquilo que eu já tenho discernimento, naquilo que eu já sei o que é certo e o que é errado, eu não souber conduzir. Porque a divindade não está me exigindo ser um Francisco de Assis, porque sabe que eu não tenho condição ainda. A natureza tem espírito de sequência. Ninguém que quiser reencarnar agora não vai pelo menos passar por 9 meses na barriga. Tudo tem um período, um tempo. Então a divindade sabe que a gente não dá saltos do homem das cavernas para a santidade. Mas naquela faixa que eu já despertei, quem não sabe hoje o que é certo e o que é errado? Quem não tem um nível de discernimento de algumas coisas? Nós sabemos, genericamente falando, os valores morais gerais, nós já sabemos. Então, é essa faixa pela qual nós seremos cobrados. Não de fora, a nossa consciência é que nos cobrará. E naturalmente que também vai tirar dessas sementes as grandes virtudes. Porque da semente pedregosa, ou da semente à beira do caminho, ou da semente que foi abafada, é que sairá também as grandes germinações. Abraham Lincoln dizia: eu tenho medo de que os meus defeitos desapareçam e as minhas virtudes também. Porque é a partir dos meus defeitos que eu transformei eles em grandes virtudes. Dos demônios para a santidade. Então é necessário cuidar da semente. É isso que essa casa tem feito. Cuidando da semente. Em 19 anos, esta casa, e eu sou testemunha em alguns anos acompanhando, eu sou testemunha parcial, que essa casa tem promovido não apenas a dedicação material e social, não apenas assistência ao necessitado material de toda sorte, mas, sobretudo, a semente de luz que ilumina a consciência, que transforma corações, que ilumina o nosso entendimento e, uma vez despertos para a grande verdade, nunca mais somos os mesmos. Uma vez que despertamos para as grandes verdades espirituais, não retrocedemos mais. E essa casa tem feito isso, na caridade de projetar luz sobre o nosso entendimento, através dos seminários, através das reuniões de estudo, através dos aprofundamentos a fim de entendermos a espiritualidade que nos cerca. Porque uma coisa é certa, todos nós estamos caminhando para a desencarnação. Não sei se vocês sabiam disso, mas todos nós estamos caminhando para a desencarnação. 1 hora se passou, já estamos aí inclusive no avançado do tempo, 1 hora mais próximo da morte. É mórbido, né? É um negócio que negócio mórbido. Mas é verdade. Estamos todos caminhando. E os valores que temos aqui ficarão. O que nós temos de Joana de Ângeles, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. É por isso que é necessário converter o que nós temos em aquilo que nós podemos ser. Usar as coisas que estão aí para serem usadas. Nada dessa conduta alienada de, não, quem sou eu, não vou usar coisa material, vai ficar nu no meio da rua então. Não, utilizar as coisas materiais, não é nenhum pecado usar as coisas materiais. Mas as coisas materiais são meio e não são fim, não é a finalidade da vida. A finalidade da vida não é ter mais, é ser mais. Ter é importante como recurso, mas o ter eu posso usar para me perverter. Quanta loucura a pessoa faz quando tem muito dinheiro. Quanta gente se derrapa, se desorganiza por causa de muito dinheiro. Aí reencarna numa dificuldade material e aí fica querendo melhorar. E o guia espiritual, tomara que fique assim. Não está nem pagando a conta de luz, tomara que fique assim no Serasa. Porque nas últimas 3 encarnações, quando teve folga financeira, fez um monte de bobagem. Porque na folga financeira, ou na folga de... Às vezes a gente não sabe lidar bem. Mas o recurso pode ser utilizado para a cultura, para evoluir culturalmente na inteligência, para saber distribuir, para saber transformar as riquezas da injustiça, como diz Jesus no Evangelho de Lucas, em conquistar amigos para o reino dos céus. É que vale dizer, utilizar as coisas que são neutras para o meu progresso intelecto-moral, para o meu aprimoramento, para construir não fora, dentro.
Porque a construção de fora é apenas pretexto. Eu participo da campanha do quilo, do passe, da obra social, como pretexto para construir internamente. A obra social, uma hora, passa de mãos, passa o tempo, se recompõe, reforma, se destrói. Mas o mais importante é eu, na obra social, construir o meu reino de Deus dentro de mim mesmo. E é esse o desafio da parábola do semeador. Construir internamente o nosso estado de plenitude, o nosso estado de paz, o nosso estado de bem-estar. Saber que estamos em trânsito pela terra, que estamos chegando próximos à desencarnação. E por isso é necessário aproveitar o tempo para enriquecer-se, para desenvolver os valores. Não sabemos quando é que seremos chamados. Não é para fazer um culto mórbido da morte. Não é para ficar pensando agora só em morrer. Não é isso. Nada disso. Viver no mundo. Ter as alegrias do mundo. Mas não viver para a vida física. Não viver para o mundo material. Usar as coisas sem se reter. Amar as pessoas sem possuí-las. Fazer o bem a todos sem desejá-los ou desejá-las. Essa é a nossa meta de libertação. Essa é a nossa meta de crescer na direção do infinito. Essa é a nossa meta de estar bem conosco e com o próximo. Saber amadurecer ao longo da experiência. Inclusive com os erros, com os equívocos que fazem parte da jornada. Mas permanecer no equívoco é chamar para si provas e expiações. Então, saber conviver, saber desenvolver-se, saber ter esse nível de consciência de que eu estou aqui nesse mundo para amar e não para gerar perturbações à minha volta, nos relacionamentos de maneira geral. Tudo isso, meus amigos, podemos conquistar. Basta o empreender. Para concluir, se por acaso a semente fala de um terreno fértil que dá, e Emmanuel diz que cuidar da semente e cuidar tem a ver com o dia a dia. Porque jogar a semente e plantar é uma coisa, mas cuidar, regar a planta que nasce, tem a ver com devotamento, com abnegação, que faz alusão à recorrência, a hábito. O que é que eu quero dizer com isso? Que o bem que eu faço em mim mesmo, não vai necessariamente o bem que eu faço aqui me tornar uma pessoa boa. Mas, se o bem que eu faço isoladamente não me torna bom, o bem constantemente vai me fazer uma pessoa do bem. A prática do bem, recorrente, vai fazer com que eu internalize em algum momento o bem que vai ser patrimônio meu. E quando isso acontecer, eu já sou terreno fértil. Então, diante de alguma dúvida, de algum conflito, se a gente não entendeu nada daquilo que eu falei aqui, em termos de parábola, fiquemos apenas com nunca nos arrependeremos de termos feito o bem. Porque o bem nos tornará pessoas boas, pessoas do bem. E isso ninguém pode nos retirar. Ninguém pode conspurcar de nós. E levaremos esse patrimônio que foi acumulado durante a experiência material. Agradecemos, portanto, repetindo o Espírito José Silveira Horta, que por Chico Xavier psicografou: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo, na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e vive em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.